O ano mal começou e já tem gente de olho no próximo feriado. Ao contrário do ano passado, 2016 terá menos feriadões, aqueles com emenda com o final de semana. Isso porque algumas datas importantes do nosso calendário vão cair no domingo. O governo brasileiro divulgou hoje a lista com os feriados oficiais deste ano. São 14 datas comemorativas onde a atividade comercial paralisa suas atividades. 14 feriado, bastante, hein? Mas o Brasil tem muito feriado, eu acho, né? Com essa crise do jeito que está, eu acho que feriado nesse momento não seria muito bom, não. E a lista é longa e inclui os dias de ponto facultativo, onde o empregado pode optar entre comparecer ou não no posto de trabalho sem perda da remuneração. Além de 1º de janeiro, os feriados deste ano são 8 de fevereiro, 9 de fevereiro, 10 de fevereiro, 25 de março, 21 de abril, 1º de maio, 26 de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 28 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Se comparado a outros países, como o Reino Unido e Holanda, que em 2014 tiveram 8 feriados nacionais, o Brasil tem sim muitos feriados. Isso sem contar os feriados municipais e estaduais. Para muitos, os feriados são um descanso no meio da semana, ou um prolongado fim de semana para viajar ou curtir a família. Mas tem um setor que não gosta muito da ideia. Vamos perder alguns dias de trabalho, com certeza. Feriadão prolongado acaba complicando a vida do lojista. E 2015 foi o ano dos feriadões, com 12 datas que esticaram o calendário do trabalhador. Para 2016, a cota está mais magrinha. São 8 feriados prolongados. Dos 14 feriados deste ano, 8 poderão ser emendados com fim de semana. Em 2015, foram 12 datas que tiveram essa possibilidade. Neste ano, até o Natal vai cair num domingo. Com 4 feriados a menos que o ano passado, 2016 é visto com bons olhos pelo setor econômico. Afinal, mais dias úteis significam mais trabalho e mais vendas. Por a gente ter mais dias que a loja vai ficar aberta, né, a gente vai conseguir superar os momentos difíceis que a gente teve ano passado. Ano passado, tendo as datas que a gente emendou o feriado, acabou prejudicando um pouco. Então a loja estando fechada, a gente não vende. Se a loja vai estar aberta, a gente vai conseguir vender. Com certeza vai ser bastante positivo para a loja. Vai ficar bom para os comerciantes, né? Que não vai perder o dia, não vai precisar fechar. Mas eu acho que creio que isso vai entrar mais dinheiro para o Brasil, né? Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, em São Paulo, a redução dos feriados prolongados traz um impacto positivo na economia do país. Isto é positivo para o comércio, sim. E o comércio teve 2 anos muito ruins. Então, a esperança, essa vale para 2016 e quem sabe se nós vamos passar um ano muito bom. Outra vantagem do calendário de 2016 é que o carnaval começa no início de fevereiro. Se o ditado popular diz que o brasileiro só trabalha depois do carnaval, neste ano ele vai começar a trabalhar mais cedo. William, primeiro eu quero saber a sua opinião como economista. Esse número alto de feriados ajuda ou atrapalha a economia do Brasil? Olha, no aspecto, como falou na matéria, para o setor de comércio, ajuda, né? Porque serão menos feriadões. Mas também tem uma situação que nós não podemos ignorar, o setor de turismo, bares e restaurantes, entretenimento, que são altamente dependentes de feriados, principalmente o turismo de feriados prolongados, né? Então, o que acontece? Pode ser que possa ser melhor para um setor, mas não seja melhor para outro. Aí vai ter que ser discutido uma situação. Daí depende muito da situação de como a economia vai andar. Se a economia no Brasil começar a demonstrar recuperação, certamente esses feriados vão ser positivos para ambos os lados, para ambos os setores. Mas, principalmente, nós temos uma cultura, né, ou então um hábito de criticar excesso de feriados. Mas não podemos esquecer que boa parte da economia, e quando a gente analisa os números de franquias no Brasil, né, de franchise, o que acontece? Nós vemos que, principalmente, o segmento alimentício de bares e restaurantes e o segmento de turismo com as agências de viagem ou pousadas ou similares, eles têm um crescimento positivo, né, nesses últimos anos e principalmente dependem dessas datas de maior espaçamento de trabalho. Então nós temos que acompanhar e ver, mas certamente eu acredito que possa acontecer um equilíbrio esse ano se a economia apresentar sinais positivos.
a gente viu que muitas estão fechadas, né? Muitas indústrias estão fechadas, como a gente viu o caso aí da energia. Isso ajuda ou atrapalha feriado, nesse caso? Olha, nesse caso, a produção, ela pode atrapalhar um pouquinho. Mesmo porque o que acontece? Quando o empresário ele recebe uma demanda e percebe que será necessário trabalhar durante o feriado, ele vai aumentar o seu custo de produção com pagamento de hora extra, por exemplo, né? Então, isso aí vai ser repassado certamente para o custo do produto e nós, consumidores, vamos pagar isso daí. Mas se for de forma planejada, obviamente vai ser dado o feriado e vai ser a questão do descanso. Teve até um ouvinte, né, que participou falando que é importante ter um descanso, poder trabalhar com a cabeça mais tranquila. Esse é um outro âmbito de produtividade que muitas vezes não se pensa. Pensa-se muitas vezes no financeiro, mas também o desgaste emocional, físico e mental impacta diretamente na produtividade da empresa. Então, isso é um ponto que precisa ser atentado. Então, certamente, sabendo trabalhar, gerir, e nós precisamos de uma gestão mais inovadora e mais humanista para poder deixar um pouquinho somente os números de lado. Diminuir o número de feriados no Brasil ajudaria aí o país a sair dessa crise pela qual a gente passa? Olha, a redução de número de feriados certamente vai fazer com que haja uma melhor dinâmica econômica, sem dúvida alguma. Mas aquela questão, se é positivo por um lado de produtivo, por exemplo, é ruim para o lado do entretenimento de bares e restaurantes, porque não haverá tempo para poder visitar esses locais. Então, o número de vagas no setor hoteleiro vai ficar ocioso, porque nós não teremos tempo de visitar esses locais. Então, o equilíbrio é necessário. Certamente, por um lado, vai atender um setor, mas o outro vai ter queda. São setores diferentes que enquanto um sofre, o outro é beneficiado, né? Exatamente. Tá joia.